Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez aqui junto para crescermos em graça e conhecimento e falar de um assunto muito bom, de uma suma excelência que é da palavra de Deus, né? A palavra do Cristo ressuscitado. E hoje a gente vai estar falando de um tema meio que polêmico, mas de fato é o que está escrito nas Escrituras Sagradas, é o que está na palavra de Deus, tá bom? Então você que já está chegando aí junto comigo aí, que já está vendo essa live, que você possa compartilhar com seus irmãos, com suas irmãs, enfim, com pessoas que precisam conhecer o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, tá bom? Meu nome é João Rodrigues, pregador do evangelho da graça, e hoje eu vou estar falando de um tema muito bom, muito importante, e eu tenho certeza que essa palavra vai ser edificante para mim e para a sua vida. E qual é o tema nesse exato momento que a gente vai estar aprendendo com o Espírito Santo de Deus? O sistema religioso, esse aqui é forte que eu vou falar, o sistema religioso, a vida toda, há um bom tempo, vem chamando Jesus Cristo de mentiroso. A maioria dos evangelhos chamam Jesus de mentiroso. E talvez você que esteja vendo essa live, você esteja questionando, falando, nossa, esse tema é meio que complicado. Como assim o sistema religioso chamando Jesus de mentiroso, a maioria do povo evangélico chamando Jesus de mentiroso? Eu vou te provar hoje, nas Escrituras Sagradas, na Palavra do Eterno, que eles fazem sim essa atitude. Claro que não são todos, mas a maioria sim. Por exemplo, as Escrituras Sagradas em Hebreus capítulo 2, versículo 14, fala que o diabo ele foi destruído na morte de Cristo Jesus. E essa verdade a gente vai confirmar dentro da palavra do Eterno. Mas eles dizem por aí, os pastores, o sistema religioso diz por aí que esse diabo ele ainda existe, que persegue pessoas, que tira a paz das pessoas, que quer destruir a pessoa, que quer matar as pessoas. Tá bom? Então, sem demais delongas, vamos estar discutindo, ou melhor dizendo, aprendendo com o Espírito Santo dentro das Escrituras Sagradas. Eu estou com uma Bíblia na mão, onde você pode ver, tá bom? Aqui, dentro dessa passagem aqui, a gente vai estar fazendo a leitura. Fiz questão de mostrar para você a Bíblia Sagrada para ver, de fato, que eu vou estar lendo. Então, o texto base para o nosso crescimento nesse exato momento, diante do Espírito Santo de Deus, em Hebreus capítulo de número 2, versículo 14. Observe muito bem, você que tem uma Bíblia na sua casa e que queira acompanhar junto conosco, examinando as Escrituras, seria importante, porque aí de fato você vai ver essa verdade, qual ela vai ser explicada, revelada, tá bom? Então em Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim, estou lendo nas Escrituras Sagradas, você pode estar lendo também na sua também, tá bom? Olha o que diz assim, ó. Hebreus capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. As Escrituras Sagradas aqui, nessa passagem, vai estar afirmando com clareza que o diabo, que tinha o império, o verbo tinha tá no passado, que tinha o império da morte, ele é destruído na morte de Cristo Jesus. Quando Jesus de Nazaré ele vai ao madeiro, quando ele vai ser crucificado no madeiro, automaticamente ali ele destrói o diabo que tem o império da morte. Mas muitas das vezes você deve estar questionando, mas em diversas vezes nas Escrituras Sagradas fala sobre o diabo, fala sobre Satanás. Deixa eu falar para você de antemão. No Antigo Pacto, toda e qualquer passagem que se refere tanto a Satanás como a diabo, isso não tem mais valor, ou melhor dizendo, nem tem valor para a igreja de Cristo Jesus, porque na morte de Cristo Jesus no Calvário, ele destrói o que tinha o império da morte. Aqui as Escrituras Sagradas afirmam que o diabo foi destruído pela morte de Cristo no Calvário. Mas o sistema religioso diz
contrário, que ainda existe, que não foi destruído. O sistema religioso fala isso, os pastores falam, as pessoas falam isso, têm até medo de um ser que muitas das vezes as pessoas nem sabem explicar o que é. Diabo ou Satanás não é um ser espiritual, nunca foi um ser espiritual. Em outras ministrações eu vou estar explicando sobre esse assunto. Mas para adiantar, diabo ou Satanás nada mais, nada menos, é um adjetivo, é uma força de expressão para expressar o lado carnal, o lado ruim do ser humano, da pessoa má. Mas não existe esse diabo espiritual que as pessoas colocam medo nas pessoas, que de tridente na mão, de chifre. Isso não existe. Isso são historinhas de caronchinha. Tá bom? Então, em Hebreus capítulo de número 2, versículo 14, aqui fala. Vou estar lendo o texto novamente para você analisar e ver de fato o que eu estou lendo. Para você ver que Hebreus 2,14, visto que os filhos participam da carne e do sangue. Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Então, Jesus de Nazaré participa das mesmas coisas em carne e sangue para aniquilar o que tinha o império da morte. Isso é, o diabo. As pessoas por aí muitas das vezes falam, porque o João Rodrigues fica falando que o diabo já foi aniquilado, que o diabo já foi destruído. Eu não estou falando que o diabo já foi aniquilado ou que já foi destruído. É as escrituras que afirmam, em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Então você, pastor, pastora, sistema religioso, que não concorda com que o diabo já foi aniquilado, que já foi destruído na morte de Cristo Jesus, você precisa examinar essa passagem bíblica, em Hebreus capítulo 2, versículo 14, para de fato você ver o que está escrito nas escrituras. Porque eu gosto de falar aquilo que de fato está nas escrituras e não fábulas de homens. Isso não me interessa o que o homem deixa de pensar. O que me interessa é o que as escrituras falam a respeito dessa situação. Aí, toda e qualquer passagem bíblica que fala em relação a diabo ou Satanás, ele já foi aniquilado. Aí você deve estar questionando, mas Pedro fala que o diabo está ao nosso redor. Aí já é uma outra questão. Nós vamos estar falando dessas questões mais para frente. Que diabo é aquele que está lá naquilo que Pedro expressa, que o diabo está ao nosso redor? Aquele diabo lá é uma força de expressão sobre as obras da carne, tá? Se refere às obras da carne. O diabo que está ao redor, ali naquela passagem, são os desejos da carne, e não é um diabo espiritual, porque esse diabo espiritual não existe. E esse diabo aqui que foi destruído na morte de Cristo Jesus, esse diabo aqui, ele é conhecido como a lei de Moisés, o ministério da morte, que foi destruído aqui. Então, Jesus, ele na cruz do Calvário, ele cumpriu toda a lei. É tanto que eu vou estar lendo para você agora em Romanos capítulo de número 10, versículo 4 da palavra do Senhor. Confirme comigo essas verdades na palavra do Senhor. Você que tem Bíblia em casa, acompanhe junto comigo essas verdades para que nós crescemos em graça e em conhecimento. Você que está chegando agora, vai logo compartilhando aí com seus amigos, com suas amigas, que possam estar vendo mais e crescendo na graça, tá bom? Romanos capítulo de número 10, versículo 4. Olha o que diz aqui os escritos sagrados da palavra. Olha o que diz essa passagem. Isso aqui é muito legal, muito importante, é interessante. Romanos capítulo 10, versículo 4. Olha o que diz. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, eu disse agora há pouco que em Hebreus capítulo 2, versículo 14, o Senhor Jesus Cristo, ele destrói, ele aniquila o diabo na morte. Então, quando Jesus ele vai à cruz do Calvário para ser crucificado, ele vai aniquilar automaticamente esse diabo. E qual seria esse diabo aqui nessa expressão, nessa fala do escritor aqui aos Hebreus? Aqui fala da lei de Moisés. E toda e qualquer lei antes da graça é lei. Então é aniquilada, automaticamente é aniquilada na morte de Cristo Jesus.
10, versículo 4, fala que o fim da lei é Cristo. Entende? Isso que é importante, ó. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, todos aqueles que crê em Cristo Jesus, automaticamente o fim da lei se finda. E onde que se finda? Na crucificação de Cristo Jesus. Na morte de Cristo Jesus, ele automaticamente aniquila esse diabo que aqui é conhecido como a lei de Moisés. Mas como, João Rodrigo, tem como diabo ser a lei de Moisés? Porque a força de expressão diabo significa acusador. Então a lei, ela só acusa, ela só aponta ao pecado. A lei, ela é o contrário da graça. Enquanto que a lei, ela o acusa, ela o aponta, a graça, ela justifica, ela nos justifica. Então é importante você entender isso. Então eu vou provar nas escrituras agora, para aqueles que vão ver esse vídeo, ou que estão vendo esse vídeo, que a lei, ela é um acusador. Então, como ela o acusa, essa lei de Moisés acusa, automaticamente ela dá a entender, ou seja, é a própria lei de Moisés. E essa lei de Moisés, Cristo Jesus vence na sua morte, na cruz do Calvário. E a lei tinha o império da morte, ela dominava a morte, que é o diabo. E Jesus Cristo destrói, aniquila a lei na cruz do Calvário. Por isso que Romanos capítulo 10, versículo 4 diz que o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Né? Então isso é importante. Então João capítulo de número 5, se não me falha a memória, vamos confirmar essa verdade. Olha lá, vamos ver quem é que nos acusa diante do Pai. João capítulo de número 5, vamos ver se essa verdade está mesmo nesse livro. João capítulo 5, João, capítulo de número 5, versículo 45. Quero só falar para meus irmãos, minhas irmãs e as pessoas que vão ver esse vídeo ou que estão vendo esse vídeo, que João não é o Evangelho. João é um livro histórico. Tanto Mateus, Marcos, Lucas e João são um livro histórico. Por que que é livro histórico? É porque aqui ainda, nesse período, quando está relatando esses fatos, Cristo, ou seja, Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, ainda estava vivo, ainda não tinha sido morto e nem ressuscitado. Então, não podia ser Novo Testamento. O Novo Testamento começa quando Cristo é crucificado, que ele diz que tudo está cumprido, se cumpriu tudo, e ele ressuscita, aí sim começa o Novo Testamento, a nova aliança, que é Cristo Jesus. Então aqui é um livro histórico. Então Jesus de Nazaré vai falar para os judeus uma determinada situação, mostrando que em fato quem é que o acusava, eles naquela época. Então preste muita atenção, vou provar para você que a lei de Moisés, ela é uma acusadora que o aponta o pecado da nação de Israel. João capítulo 5, versículo 45 diz assim: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperareis. Então Jesus de Nazaré disse: olha, eu não vos acuso vocês diante do Pai. Tem um que vos acusa. E quem é? A lei de Moisés. Essa é que eu acusava o judeu, a qual vos eles esperavam. Então precisava vir a graça de Cristo Jesus sobre a vida do povo, para que nós pudéssemos viver reinando em graça e espírito em verdade. Então essa lei aqui de João capítulo 5, versículo 45, é a mesma de Hebreus capítulo de número 2, versículo 14. Esse acusador aqui, que acusador significa diabo, destruidor, coisa do tipo, esse mesmo aqui é o mesmo que Jesus ele destrói em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que o diabo ele foi destruído na morte de Cristo Jesus. É isso que muitas das vezes o sistema religioso não consegue explicar para as pessoas. E fica falando que o diabo quer matar não sei quem, mas não sabe nem o que significa o diabo. O diabo é a lei de Moisés. Mas aí você deve estar falando, então no novo pacto, na nova aliança, não existe mais o diabo. O diabo foi destruído, a lei de Moisés foi destruído. Agora nós vivemos em graça, em espírito e em verdade.
Eu acredito que você está entendendo essas verdades da palavra do Eterno. Então, nesse exato momento, nós vamos conhecer mais outras verdades. E esse ministério, esse diabo, quando a Bíblia fala em Hebreus, capítulo de número 2, versículo 14, vamos pegar a linha de raciocínio do que está sendo lido nesse exato momento. Hebreus, capítulo de número 2, versículo 14. Olha só. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quem tinha o império da morte? O diabo. E quem é esse império da morte? Quem é esse ministério de morte? Vamos descobrir em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 7 ao versículo 9. Vamos descobrir quem é que tinha o império, o domínio da morte, para que pudesse estar reinando. Aí Jesus Cristo vem para destruir, para aniquilar. 2 Coríntios, capítulo de número, vamos lá? 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 7 em diante. Olha o que diz aqui, ó. Eu acredito que você está acompanhando na sua casa com as escrituras sagradas, com a palavra de Deus, para crescermos juntos. Acompanhar, né? Na verdade, ler as escrituras sagradas, mas não entender não adianta. A gente precisa ler, examinar e entender o que o Senhor está querendo nos falar nesse exato momento. Diz assim, capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 7, diz assim: e se o ministério da morte, ó, quem tem o império da morte? Vamos descobrir, né? E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu poder, ou do seu rosto, a qual era transitório, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Então, o ministério de morte, a lei de Moisés sempre pregou o ministério de morte, de condenação. Aí era um ministério transitório. Então esse ministério aqui, ele precisava ser destruído pelo ministério do Espírito, que é de muita maior glória, de muito maior poder. Olha o que diz, o versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito. Então do Espírito era muito maior do que o ministério da morte. E o versículo 9 fala assim: porque se o ministério foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, o ministério da morte foi glorioso, mas agora o ministério da justiça que permanece, que é o Espírito Santo que habita em cada um de nós, tá bom? Então você deve estar falando assim, e quando em Efésio fala sobre o diabo, lá está falando, se você for ler o texto todinho completo, não ler um versículo isolado, lá vai estar falando das obras da carne. Então, as obras da carne, ela milita, ela luta contra o Espírito. Ela luta contra o Espírito. Por quê? Porque as obras da carne, elas são conhecidas, como vai estar falando em Gálatas, capítulo de número 5, se não me falha a memória, Gálatas, capítulo de número... Gálatas 5, do versículo 16 em diante, vai estar falando essa verdade. Então, a expressão hoje, quando se fala de diabo, toda vez que vai falar nas cartas de Paulo de diabo, está falando dos desejos carnais, está falando das obras da carne, não ao diabo, um diabo espiritual ou da lei de Moisés. Porque esse diabo, o acusador que o aponta, a lei de Moisés, ela foi destruída pela morte de Cristo Jesus, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que vê nesse exato momento essa mensagem, essa palavra, compartilhe com mais amigos, com mais amigas, para que pudesse chegar mais ao coração de várias pessoas que ainda não conhecem as verdades do Senhor, que muitas vezes foram ocultas pelo sistema religioso, que é onde muitas das vezes você vai em um determinado lugar para ouvir a palavra de Deus
e lá a maioria dos pastores fala que tem um diabo que está te perseguindo, que está querendo te matar, que quer te pegar numa encruzilhada, e eles nem mesmo sabem que esse diabo já foi destruído na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Jesus venceu na sua morte, ele foi aniquilado, o diabo foi aniquilado por Cristo Jesus. E hoje nós vivemos em vida, reinamos em vida. Então, da cruz para cá não existe mais diabo coisa nenhuma. Essas coisas que as pessoas falam aí são história para colocar medo no povo, para amedrontar o povo, para dominar o povo, para arrancar dízimo, para arrancar tudo o que eles acham que tem direito das pessoas. Mas a palavra da graça, o evangelho da graça, ele precisa chegar ao coração de mais pessoas. Isso para chegar ao coração de mais pessoas tem uma necessidade, uma participação de você pegar, clicar aí no botão de compartilhar e compartilhar com amigo, com mais amigas, para ver essas verdades de Cristo Jesus que está na Bíblia Sagrada. Enquanto os pastores dizem que o diabo existe, Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz que ele já foi aniquilado pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Cristo já destruiu, já aniquilou todo e qualquer ser que significa ser diabo. Então, ele destruiu. A Bíblia não pode mentir, a palavra de Deus não pode mentir. Mas eles continuam insistindo nessa tese, nessa forma de querer induzir e enganar o povo. Então, Hebreus capítulo 14, fala dessa verdade. Que o Senhor já destruiu esse tal diabo que as pessoas falam por aí, tá bom? Graça e paz. Melhor noite, que todos possam reinar em vida com Cristo. Graça e paz, melhor noite.